pessoal, falando da Parashá, Rabino Roni Hadid, Meir Karmos, estamos nas vésperas da Parshat Nitzavim, que é também, na verdade, a véspera de Rosh Hashanah, o ano letivo judaico, o primeiro dia do ano, né, o Réveillon judaico, não sei como se diz. Né, e ao contrário do que fazem as pessoas no mundo, no Réveillon, que nem eu falei, eu tenho um shiur essa semana direto também para os brasileiros, que o Réveillon hoje em dia no mundo moderno, o símbolo dele é ficar se beijando. Na Torá, o símbolo do Réveillon é fazer introspecção do último ano em termos éticos e morais, o que você fez, o que você pode melhorar para o ano seguinte. Por isso eu já disse o Rashi aqui, até Mitzavim quer dizer vocês estão de pé, vocês estão em posição de pé, como quem dizendo, é o dia que todos estão de pé perante Deus, para o julgamento anual, para a conta anual, para ver onde vocês estão, em que situação vocês estão. Dentro dessa paraxá, que é uma paraxá, então, com muitas palavras para levar a pessoa à introspecção, existe também, no final, psukim que são famosos também, tem músicas sobre isso também, e são palavras bonitas, que dizem o seguinte, que a mitzvah azot. Deus fala, né, para você guardar a mitzvah, para você guardar as mitzvot, você vai ficar na terra de Israel, Deus vai te guardar, vai te dar todas as bênçãos. E continua dizendo que a mitzvah azot, porque essa mitzvah, esses mandamentos que Deus te ordenou, que eu estou te ordenando hoje, não está longe, não está afastado de você. Não está no céu, não está no céu para que você diga quem pode subir até o céu e trazer isso até a gente para poder nos contar o que é essa mitzvah, para a gente poder cumpri-la. E também não está além do mar. Para que você diga, poderia dizer, quem vai passar até o mar, né, do outro lado do mar, para poder ver Ikachea, trazer para a gente, e aí a gente vai escutar e vai poder cumpri-la. Então não está nem no céu e nem depois do mar. Onde está então? Porque essa mitzvah está muito perto de você, tanto na sua boca como no seu coração, para poder fazê-la. Então, tentar entender um pouco, né, que Deus, por que essa alegoria, né? Que é essa alegoria de que não está na frente do mar, não está depois do céu, não está em cima, não está embaixo? Podia dizer, ok, essa mitzvah não é tão difícil assim, faça esforço, se Deus quiser, a Coreia beceda, né? Tudo vai dar em ordem. Sim. Por que fazer uma alegoria tão comprida aqui em 3 psukim, 4 psukim, para tentar trazer a ideia de maneira concreta, como a Torá fez aqui? Se um planejador financeiro lê esses psukim, o que ele entende que o título aqui é um recurso disponível. Você não pode dizer que esse é um recurso que não está disponível. Você não pode dizer, a Torá está no Shammai, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que atravessar um oceano para poder cumprir a Torá. Então, antes da gente começar, eu te falei que um amigo meu, na verdade um irmão adotivo meu, o Rabino Yonadav Etziona, ele levantou uma possibilidade. Que na verdade o que a Torá está falando, o que Moshe está trazendo aqui, é que talvez isso é uma reclamação anterior à antiga do povo de Israel. Que pode ser que tenha uma reclamação a priori antes da entrega da Torá. Onde está essa Torá? Ela está no céu, como é que a gente vai cumprir ela? Ou a gente vai ter que atravessar o mar Vermelho, e depois cumprir ela na terra de Israel. E Moshe está falando, em outras palavras, ou Oromeso, ele está fazendo uma alusão que a Torá já foi entregue, ela já não está no céu, ela foi entregue para vocês, ela está à disposição. A palavra de Deus já foi entregue para o mundo, e vocês já estão no lugar para cumprir ela. Os recursos estão disponíveis. Você não pode dizer agora que os recursos não estão disponíveis. Eu sempre gosto de dizer que se eu pudesse contar para os sábios da Mishnah que na nossa geração uma pessoa pode abrir a roupa e tirar um aparelhinho e tem toda a biblioteca judaica aqui, fala, eu não estou a fim de ler, eu quero agora de uma folha do Talmud estudar hoje, eu quero estudar essa folha em inglês, eu quero estudar essa folha em espanhol, eu quero estudar ela em hebraico, mas eu não gostei desse palestrante, ele é um pouco rouco, eu quero outro palestrante, e me explica essa folha, e eu aperto um botão e eu começo a escutar naquele momento, onde eu estiver, eu posso estudar aquela parte da Torá. E eles iam falar, uau, como é que os recursos na geração de vocês estão disponíveis? Como está tudo entregue numa bandeja de prata?
Sim. É claro que... Antigamente as pessoas não sabem, né? Mas há 100 anos atrás existiam Gvirim, né? Aqueles caras ricos, né? Que eles compravam livros nas suas casas e deixavam os Chachamim, né? Os sábios que queriam vir na casa deles estudarem com os livros deles, estudar, porque era tinha que ter uma riqueza para comprar livros. Uma riqueza para isso. Ainda mais quando é escrito à mão, não tinha antes da invenção da impressão. O pessoal escrevia à mão, era caro o livro, imagina, cada livro era um Sefer Torah que alguém escreveu, né? Quando o Talmud foi queimado na França, alguns séculos atrás, foi uma tragédia muito grande de recursos que foram queimados. Então a gente se ferrou. O que a gente se ferrou? Que a gente não pode chegar em Rosh Hashanah e falar para Deus, os recursos não estão disponíveis. Eles não estão aqui, os recursos. Porque qual é a diferença? A gente já falou aqui, a diferença entre o Din de Rosh Hashanah e o Din de Yom Kippur. Yom Kippur é igual aquele pássaro. Eu tenho um papagaio que toda hora ele fica se limpando assim, fica tirando as sujeiras que ele tem nas penas. Yom Kippur é Yom Kapará. É a pessoa limpar os hataim dele. É o tchuvá que a gente começou a fazer desde em Elul e agora em Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah o Din ele é mais sutil. Rosh Hashanah o Din não é o que você fez de errado, é o que você podia ter feito e não fez. Quem você podia ser e você não é. Quanto do teu potencial você chegou a fazer aquele lemamês, como fala em português lemamês? Concretizar o seu potencial ou não. E uma das queixas que a pessoa pode falar do potencial, eu não tinha os recursos disponíveis. E vem a Torá aqui falar para você, os recursos hoje em dia estão disponíveis. A civilização, ela já progrediu. A Torá já existe no mundo. Diz que En ben David ba, at kol Torá lo, não conhece bem makom echad. Até que a Halachá não está solidificada, o Messias não vem. Por que o Messias não vem? Até que a Halachá está toda organizada no mundo. Que o Messias, ele representa a época messiânica, que o mundo já vai estar todo mastigado, todo processado. A mesa está totalmente posta para a humanidade. É a época de ouro da humanidade. A gente está se aproximando muito disso. O conhecimento está muito disponível. Como dizem os profetas, que Data Shem, que o conhecimento de Deus vai para o mundo igual as águas do oceano vão abundar a terra. Assim como as águas do oceano cobrem ele. Cobrem ele. A gente já sabe que já tem a estrutura para isso. Hoje em dia já tem a estrutura da informação no mundo. Hoje em dia você pode automaticamente uma informação. Você que gosta de ficção científica tem que falar, tem aquele filme, o livro Trempista da Galáxia, algumas décadas atrás. Eu não li, mas eu ouvi falar. Você ouviu falar? Então tinha uma coisa incrível nesse livro, que tinha uma máquina, não sei o que você podia fazer qualquer pergunta para ela e ela te respondia. E ela tratava como se fosse um deus. E hoje em dia a gente tem isso, na palma da mão também. Karov Velecha Mamash. Você pode fazer uma pergunta para o Google, até oralmente, você vai receber boas respostas. Nem todas as respostas não são boas, mas você vai receber boas respostas automaticamente, de qualquer assunto que você imaginar, você vai ter isso. Então, acho mais do que as pessoas... E essa intenção aqui, então, quer dizer, não está longe de você... É a situação que a gente está hoje em dia. Isso é um aspecto. Tá perto de você. A pessoa pode falar. Alcance. Ainda assim, a pessoa pode falar. Está alcance, mas não quer dizer que está tão disponível para mim. Pode ser que eu não entendo a língua, ou eu não tenho vontade, ou eu não tenho disponibilidade de tempo. Você ainda pode dizer algumas coisas que não está totalmente disponível. Sempre tem desculpa. Sempre você pode criar outros empecilhos. Mas, de modo geral, a gente tem que reconhecer o fato que os recursos estão disponíveis. A gente tem que aprender a usar isso. Isso influenciou também, eu posso até contar, né? Uma vez eu acompanhei alguém aqui num Beidin de Giur, de conversão aqui em Israel. Não vou dizer a identidade certa para não confundir, mas uma pessoa que veio de um país da Europa e queria se converter. E o Dayan, ele sentou com ele, né, e fez algumas perguntas. Sabe o que é Brachá? Sabe o que é Mitzvah? Sabe o que é Avdalá? Sabe o que é... Alguns termos assim religiosos básicos, né? E o cara não sabia nada. Daí eu falei, então por que você quer ser judeu? Ele falou, não, meu pai esteve aqui uns anos atrás em Israel, ele gostou muito, ele sempre fala muito bem de Israel, que as pessoas são muito legais, é um país muito bom. Então eu sinto uma identidade muito forte com Israel, eu queria ser judeu. Então ele falou para ele, olha... Ele falou uma frase, ele foi muito bacana também, esse Dayan, esse juiz. Ele falou, olha, eu estou numa situação muito delicada com você. Se você realmente é uma pessoa séria que quer se converter e não te converter, depois vão perguntar no céu por que eu não converti esse cara que ele queria se converter.
Mas por outro lado, se você é uma pessoa que não quer se converter, você está só se identificando com o povo de Israel, você não quer realmente se converter. Então se eu te converter, eu estou te fazendo uma coisa horrível, eu estou colocando em cima de você um peso de 613 mitzvot que você não está construído, né? Você não tem estrutura para isso. E você não é obrigado a receber. Você não é obrigado a receber. Então ele falou, olha, faz o seguinte, né? Volta para o teu país, fica lá mais uns anos. O cara tinha também 17 anos. Ele falou, espera mais uns anos, cresce um pouco mais, procura um pouco mais, estuda um pouco mais. E depois, quando você tiver certeza do que você está fazendo, você volta e a gente conversa de novo. Eu acho que foi muito inteligente. A maneira como ele falou também foi muito delicada. E depois o Dayan falou para mim, ele falou, olha, antigamente, chegava uma pessoa para se converter, a gente não exigia tanta sabedoria da Torá. Porque aonde uma pessoa não judia pode achar a Torá? Sei lá, em alguns livros, coisas assim, mas não é. Hoje em dia, uma pessoa que está interessada em judaísmo, que nem você falou, está tudo na palma da mão. O cara pode entrar, o cara pode ouvir Meredith Report, ele pega de vários, né, não tem sem fim de lugares que você pode aprender judaísmo. Uma pessoa que não fez isso, quer dizer que ela não está tão interessada assim, então. Quer dizer que a mesma maneira como se converter está mudando também por causa que a Torá está sendo aberta, né, para o mundo de uma maneira muito forte. Sim. Então você diz que esse seria o primeiro pirush, seria a primeira explicação, interpretação aqui dos psukim. É um que eu me identifico. Você te identifica. E o segundo que você falou, que está falando sobre o mar, que seria o mar que abriu para o povo de Israel, e o céu que abriu quando o povo de Israel recebeu a Torá. A gente falou do céu que abriu. A gente pode falar um pouco do mar que atravessou. O mar que atravessou é contra uma taná, contra o argumento de dizer, eu não estou no lugar e na hora certa. Eu quero fazer uma coisa, mas eu não estou lá agora. Então a gente acredita que a providência divina opera no mundo de uma certa maneira que a gente sempre está no lugar certo. Porque o lugar que a gente está na vida é o resultado de todas as decisões que a gente tomou até agora. E não só isso, quando a gente está pronto, o professor aparece, como se diz em muitas línguas. Quando a gente está pronto, o mestre aparece. Então a pessoa nunca pode dizer, mas eu não estava lá. Se eu pudesse ter feito assim, e aí estaria. Deus coloca cada um na posição, no cada tempo um tá e no local onde você tem que estar para fazer a vontade divina. Isso tira o problema que a gente sempre fala, que a gente sempre diz pra gente mesmo, bom, eu não tô. Quando eu tiver numa situação tal e tal e tal, e eu tiver tempo para isso, e aí eu vou poder me dedicar a essa coisa. Então, a ideia é cada um, onde está, no seu momento, da sua maneira, tentar fazer o que pode para poder ir para frente. Poder se desenvolver. A gente já atravessou muitos mares na vida, cada um. E onde que você está, nessa ilha que você está agora, tem que fazer ela. Você não pode falar, quando eu atravessar esse mar, o próximo mar, aí eu vou poder fazer aquilo. Não, você já atravessou alguns mares. Zelom Ever Layam. Isso não está além do negócio. A ideia é que Zelom Ever Layam é dizer que onde você está agora, nesse momento, tenho que se fazer, tenho que se desenvolver, tenho que estudar a Torá, tenho que cumprir mitzvot, onde você está nessa tua situação. Que pode ser, a gente já viu Yudim, pessoas em situações mais que absurdas, que colocaram eles mesmos nessa situação, a nível de matrimônio, a nível de coisas pessoais, e falaram, não, eu vou começar a cumprir a Torá. Já tem muito mesmo pessoas famosas como Maimônides, por exemplo, a gente sabe, né, que você lê um pouco sobre a vida de Maimônides, você vê que era uma vida tão dura, né? Muito. Expulsão da Espanha, e depois vira para cá e migra para cá e migra para lá, né? Uma pessoa normal que está nessa situação não tem tempo para estudar. Maimônides fala, é impressionante, fala que ele tem um relato dele falando que ele virou o médico do rei do Egito. Do rei do Egito, e ele contando, eu tive um dia muito pesado, eu fui de burro, fui até 2 horas até lá, eu fiquei cuidando dele, da corte dele, e agora no final do dia eu voltei agora com burro para onde que eu moro, o dia acabou totalmente, eu estou todo acabado, e a gente sabe que Maimônides escreveu obras monumentais. Hoje mesmo eu estava lendo um capítulo de Maimônides, e eu estava pensando como é que ele teve coragem, num parágrafo só, de escrever isso dessa maneira. Tipo, eu teria medo de uma alahá só, escrever nesse Nissur,
Porque quando ele escreveu, ele falou, ele falou que Resolveu que essa lei. essa lei é dessa maneira, eu teria dificuldade em uma frase. E a gente sabe que Maimônides escreveu obras ópio, são Ele chamou o que chama de Mishneh Torah, né? Que Mishneh seria Torah. a segunda Torá, porque ele, como quem dizendo, eu vou escrever um resumo alárrico, né, de leitura das leis da Torá de maneira mais compilada. É uma obra monumental. É uma obra Sabe monumental. que o Rebbe Lubavitch, quando ele quer todo mundo a estudar o Rambam Yumi, estudar o Rambam todo Rambam dia, o diário capítulo que 3, quando ele escreveu a carta dele sobre isso, ele diz que porque o Rambam, qual é a coisa única do Rambam? Que é a única obra de Alahá que ela trata também de Alahó de hoje em dia e também de Alahó que não são de hoje em dia. Alahó do Beit HaMikdash, Alahó de outras épocas. Não tem nada no judaísmo, alguém no judaísmo que criou uma obra dessa grandeza. Não existe nada Tão desse abrangedora. tipo. Tão abrangedora. E a gente fala que, olha que vida que ele tinha. Então a pessoa vai falar, Maimônides, que você quer me comparar com Maimônides, ele devia ter muito potencial. Mas o potencial só sai se você começa a botar ele para fora. Senão, como diz, você nunca vai ver um potencial andando na rua. Então, acabou as desculpas então para todo mundo, vamos começar a trabalhar perto de Rosh Hashanah, ainda tem tempo para começar a estudar a Torá um pouco mais, trabalhar um pouco mais, se Deus quiser a gente vai se encontrar no ano que vem, depois do ano de 1780 que a gente vai entrar agora, daqui a 5 que minutos. É Tafshin Pei, né? Daqui a 5 minutos. Tafshin Pei, qual a Tevot, qual a abreviação? Sempre se dá abreviação, né? No Tafshin Tafshin Pei, Tie, Shana. Muita gente me falou, eu falei, qual é a dúvida, Bichla? Aí o que o Yosef falou, o que o Moshe falou quando chegou para o povo de Israel no Egito, quando ele falou que vai trazer a redenção para eles? Tinha uma frase-chave que ele tinha que falar, não era? Ok. Pakod ifkod Elokim etchem, não é? Então, shtiesh nat pkida. E a fé? Agora explica o que é pkida. Pkida é quando Deus se lembra do povo de Israel e traz a redenção para o povo de Israel e para o mundo. Né? Então, tiesh nat pkida. Vai ser o ano, se Deus quiser, da redenção esse ano, em breve. Essa é a nossa aspiração para vocês todos um Shabbat Shalom até a semana que vem. Escolha.